Pessoal, boa tarde. Como eu já tinha avisado vocês na aula anterior, eu não vou abrir minha câmera porque minha internet está bem instável e eu tentei gravar a aula ontem, inclusive, não consegui. Então eu vou ficar com a câmera fechada nessa última aula, beleza? De novo, né? Na penúltima eu também deixei fechada. Vamos então para a nossa última aula, de fato. Esperar um pouquinho para carregar. Bom, gente, olá para todos. Essa aula assíncrona 10, tá, de mercado de capitais. A bibliografia que a gente está utilizando mesmo, do livro do Assaf Neto, de mercado financeiro. A aula de hoje é a última aula de conteúdo, tá, gente? Capítulo 17 do livro, Derivativos e Mercados Futuros, tá bom? Depois da aula de hoje, vocês têm que olhar o plano de ensino de vocês certinho, para relembrarem, né, o dia da NAP 2, que é o dia da entrega dos trabalhos e do fichamento, para quem fez o fichamento, e no final dessa aula eu vou falar um pouquinho da substitutiva e da NAF, tá bom? Mas essa é a última aula, de fato, que a gente vai ter de conteúdo. Vamos lá, derivativos no mercado futuro. Derivativos são instrumentos financeiros que se originam, né, depende do valor de um outro ativo, tido como ativo de referência. Um contrato derivativo não apresenta valor próprio, derivando-se do valor de um bem básico, commodity, ação, taxa de juros, etc. Há dois tipos de derivativos, os financeiros, que são taxa de juros, moedas, ações e índices, e os não financeiros, petróleo, café, ouro, boi gordo, soja, açúcar, milho, entre outros ativos agropecuários, além de derivativos de energia e clima, como crédito de carbono, gás, energia elétrica, etc. Tá? Em vez dos próprios ativos serem negociados no mercado, os investidores apostam em seus preços futuros e através de contratos que assumem compromissos de pagamento ou entregas físicas futuras. Esses ativos objetos dos contratos de derivativos devem ter seus preços livremente estabelecidos pelo mercado. As transações com derivativos são realizadas nos mercados futuros, a termo, opções, swaps, etc. Os mercados futuros e de opções propiciam aos investidores uma tomada de decisão mais técnica, melhorando o entendimento do mercado com relação ao desempenho das alternativas dos investimentos em condições de risco. Beleza? Esses derivativos oferecem também uma proteção contra prejuízos ocasionados por alterações desfavoráveis nas cotações dos ativos. Os mercados futuros e de opções permitem que os investidores não integralizem os investimentos em seus vencimentos, desde que as cotações de mercado lhes sejam adversas. Mesmo que possam perder o depósito efetuado, o prejuízo pode apresentar-se menor de que se fosse obrigado a manter o pagamento futuro. Finalidade de mercado de derivativos. O hedge, a proteção, tá? Eu já falei do hedge na aula passada um pouquinho. A arbitragem e a especulação. É importante registrar que os derivativos financeiros costumam embutir maiores riscos que outras alternativas financeiras, sendo melhor recomendados para investidores com menor aversão ao risco. Se você é um cara mais poupador, se você é um cara menos adepto ao risco, não é uma opção legal para você o mercado futuro, né, o mercado de derivativo. Em resumo, os usos de derivativos no mercado financeiro oferecem, entre outras vantagens, essas que eu vou falar para vocês. Maior atração ao capital de risco, permitindo-se a garantia de preços futuros para os ativos, criar defesas contra as variações adversas nos preços, que é o hedge, né, é a proteção, estimular a liquidez do mercado físico, melhorar o gerenciamento do risco, por conseguinte redução do preço dos bens, realizar negócios de maior porte com volume relativamente pequeno de capital e nível conhecido de risco, tá bom? Contratos padronizados e contratos não padronizados. Vamos lá. Os contratos definidos como não padronizados têm suas condições de preço, cotação, entrega, liquidação, etc. Definidas diretamente pelas partes que realizaram o negócio, atendendo às expectativas próprias. As condições estabelecidas devem prevalecer até o encerramento do contrato. Diante da particularidade do negócio não padronizado, é mais difícil sua transferência, né, sua negociação, no mercado para outros investidores, uma baixa liquidez, né, ele tem uma baixa liquidez com isso. Esses contratos são negociados no mercado de balcão, conhecido também como OTC, Over the Counter. Nesse mercado, o risco de inadimplência é assumido pelas partes envolvidas na operação. Os contratos padronizados são negociados em mercado organizado, pela Bolsa de Valores, requerem um padrão e procuram atender as expectativas de todo o mercado. São contratos regulados pela Bolsa e apresentam liquidez alta. Podem ser negociados como outros participantes em qualquer momento.
As cotações são definidas em ambiente aberto e acessadas a qualquer hora pelos participantes. A Bolsa oferece garantias para a liquidação destes contratos por meio de câmara de compensação. Isso eu estou falando de algum tipo de produto futuro, tá? De derivativo. Derivativo do mercado futuro. Principais diferenças entre operações de crédito a futuro e a termo. Aí vamos lá. Forma de contrato. A termo é padronizada e a futuro é padronizado. Ok. Transação. A termo é particular e a futuro é pública. Regulação. A termo é pouca e a futuro é elevada. Local de negociação. Mercado de balcão, bolsa de valores. Liquidez. Baixa no mercado a termo e alta no mercado futuro. Risco de crédito. Baixo no mercado a termo e difícil no mercado futuro. É inexistente. Você não tem um risco de crédito no mercado futuro, né? Porque você já está estipulando a data e quanto você vai pagar por aquilo, né? Encerramento da operação. Financeiro com entrega física, no mercado a termo, e no mercado futuro tem posição contrária, tá? Essas são algumas principais diferenças entre a futuro e a termo, beleza? Derivativos no mercado futuro, vamos lá. Os derivativos financeiros são recomendados para todos que procuram manter uma proteção contra oscilações desfavoráveis da taxa de juros, índice de inflação, câmbio, preço de commodity, etc. É como se o Brasil estivesse numa crise, né? E o mercado futuro, o mercado de derivativos seja uma opção melhor, porque no momento a situação está ruim, né? Então, assim, é para uma época de baixa, né? É para oscilação desfavorável de taxa de juros, aumento de inflação, aumento do desemprego, esse tipo de coisa, tá? Para se proteger, por exemplo, de uma exposição à variação cambial, né? Assim, o dólar valorizou perante o real, ou o real desvalorizou perante o dólar. As empresas procuram operações de hedge através principalmente do mercado futuro, contra futuros de taxa de câmbio, né? Contratos futuros de taxa de câmbio. Se uma empresa mantém alguma dívida em taxa pós-fixada de juros, como operações de empréstimo vinculadas à taxa DI, ela está exposta a um risco de aumento dos juros e pode procurar proteção através de operação de swap, por exemplo. Para uma estratégia de se proteger de risco sistemático no mercado de ações, são disponibilizados derivativos de índices de ações e assim por diante, tá? Uma operação no mercado futuro envolve basicamente um compromisso de compra ou venda de determinado ativo em uma certa data futura, sendo previamente fixado o preço do objeto da negociação. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o investidor deseja adquirir uma certa quantidade de ação específica para entrega no futuro. Na outra ponta dessa operação, deve-se encontrar outro investidor que, inversamente, deseja efetuar a venda desses ativos para também uma entrega futura. O preço é acertado entre as partes e o negócio é fechado numa operação de mercado futuro. Então, eu estou aqui querendo comprar, tem um cara lá querendo vender na outra ponta. Tá, então a gente vai fechar um contrato hoje para daqui a um ano, daqui a um mês, sei lá, tá? Observe, nesse exemplo simplificado, há um compromisso de compra e venda no futuro da ação por um preço estabelecido pelas partes, denominado preço futuro. Em verdade, o investidor da ação aposta na elevação de sua cotação no mercado, adquirindo hoje para uma entrega futura a um preço acordado previamente. O vendedor, por outro lado, acredita na possibilidade de compra de ação no futuro a um preço inferior, que permitirá a realização do lucro. Então, de um lado, é um cara que ele vai comprar, ele vai definir uma data hoje, um valor desse mercado de ação, desse mercado futuro, a um preço, eles já vão definir um contrato, tá? Vai ser tantas ações e a gente vai pagar, eu vou pagar X. Tudo bem? Tudo bem. As duas partes concordaram. Vai chegar naquela data, você também tem uma expectativa, né? De aumento da taxa de juros ou diminuição da taxa de juros, aumento do valor da ação, redução do valor da ação, e cada uma das pontas acordou que aquele valor que foi estipulado, o outro vai vender e um vai comprar, tá? Nas operações do futuro, há um compromisso formalizado em contrato de se comprar ou vender uma certa data futura. Então, no mercado à vista, pelo contrário, ocorre a negociação efetiva do bem. Em geral, as operações a futuro são liquidadas em dinheiro, sem entrega física do bem negociado, pagando-se ou recebendo-se a diferença entre o valor fixado da compra e o valor da venda. As operações do mercado futuro... Calma aí, gente, tomar uma água. As operações do mercado futuro passaram a incorporar uma ampla variedade dos contratos referenciados em ações, índices de preço, produtos pecuários, metais preciosos, moedas e inúmeros outros itens, tá? Frequentemente são negociados novos contratos futuros, atribuindo maior dinamismo ao mercado de capitais. O mercado futuro constitui-se uma alternativa para o investidor garantir o preço dos ativos no futuro, como ações, dólar, commodity, índices, etc.,
Promove, entre outras palavras, a eliminação do risco futuro de variação desfavorável do preço dos ativos. Isso é a definição de mercado futuro, né? Ele é uma alternativa para o investidor garantir um preço hoje, futuramente, né? De ação, dólar, commodity e tal. E promove, em outras palavras, a eliminação do risco futuro, né? Ele está tentando eliminar esse risco de o preço subir, então ele está marcando um contrato hoje para comprar daqui a um mês aquele preço. Tá bom? Exemplo 1, vamos lá. O investidor, ao prever uma queda nos preços das ações mantidas em sua carteira, ou seja, ele está prevendo uma queda, de fato não caiu ainda, tá, gente? Ele está supondo que vai existir uma queda. Pode se sentir atraído em vendê-las. Porém, o sucesso de sua decisão de venda depende ao acerto de sua projeção de baixa nos preços do mercado de ações. Ele tem que acertar, né, para dar certo. Ele tem que estar certo. Se o preço do mercado subir, ao contrário do esperado, o investidor não terá acumulado recurso suficiente para repor a quantidade que tinha de ação. Ele perde o valor, né? Ele tinha R$1.000 de ações, desvalorizou, virou 800, né? O risco futuro que o investidor está exposto ao manter em suas ações é a redução do seu preço de mercado. Para se proteger da queda dos preços das ações, os investidores podem comprar contratos futuros de ações, assumindo assim uma posição vendida no futuro. Então ele vai fixar hoje, ele vai congelar hoje o valor que ele quer pagar naquela ação daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Tá? Preço futuro representa uma cotação de um determinado ativo em uma data futura. Esse preço futuro é formado a partir das expectativas que os agentes de mercado possuem, no momento atual, com relação ao comportamento de futuros negócios. O preço futuro é uma proteção que você faz, é uma cotação de uma data futura. De acordo com o quê? De acordo com a projeção que você tem feito, de que aquelas ações vão cair, aquelas ações vão subir, é uma projeção que é feita, né, gente? Conceitos básicos de contratos futuros, tá? Tenho contratos, olhando para o desenho aqui, ó, contratos futuros. Eu tenho contrato padronizado, operação com intermediação de bolsa de valores, depósito em garantia, obrigação de comprar ou vender, tá? Aí, dentro dele, ainda tem expectativas diferentes comprador e vendedor. O comprador quer que o preço da ação lá na frente esteja mais alto do que ele pagou, e o vendedor quer que o preço da ação lá na frente seja mais baixo do que ele pagou. Vencimentos pré-determinados. Você coloca uma data, né? Você fala, então tá, então eu e você, eu estou comprando uma ação, você está vendendo uma ação, para dar o dia 20 de setembro de 2021, a gente efetuar a troca, a compra e a venda, a R$50 a ação. Aí chegou lá na data, independente do valor da ação para qualquer um dos lados, vai estar R$50. Você pode só desistir. Você não consegue negociar preço mais, o preço já foi fechado. Você consegue desistir. Ah, não, eu não vou comprar mais. Ah, sim, vou comprar. Entendeu? Então, olhando para o lado de cá agora. Objeto de negociação. O ativo em negociação. Exemplo. Café, boi, dólar, ouro, etc. Cotação. Valor de cada unidade física do ativo em negociação. Por exemplo, reais por dólar, reais por arroba, reais por saca e etc. Essa é a cotação, tá? Unidade de negociação. Tamanho do contrato. 500 sacas para 60 quilos de café e assim por diante, tá? Então, isso é o que tem que ter minimamente no seu contrato futuro, tá bom? Que ambas as partes estão de acordo, né? Operações de day trade. Day trade é aquela operação diária que você entra lá e ganha dinheiro, perde dinheiro e boa. Day trade é tipicamente uma operação que tem seu ciclo completo de compra e venda realizada no mesmo dia. Nessa operação, o mesmo aplicador pode realizar no mercado futuro e através de uma mesma corretora, operações de compra e venda em quantidades iguais de um mesmo ativo, vencidos em uma mesma data. Por exemplo, um aplicador pode adquirir contratos futuros no valor de 400 mil e vendê-los na mesma operação, né, naquele mesmo dia do mesmo pregão, por 404 mil, tendo contratos com a mesma data de vencimento. O resultado da operação day trade soma a 4 mil. O aplicador realiza a operação de day trade, independente de ter algum estoque ou posição anterior do ativo negociado. Ou seja, o day trade você não precisa ter o ativo de fato, né? Você só pode, sei lá, fingir que você tem. Você entra lá com R$100 e você entra lá e compra uma ação e aquela ação naquele mesmo dia valorizou e você vai lá e já vende. Ou seja, você não teve nada, você só colocou R$100 e no final você fechou o dia com 200, tá? Ou você fechou um dia com menos 300, acontece, tá? Posição comprada, vendida e contratos em aberto. No mercado futuro, são utilizados alguns termos que exprimem certas posições dos investidores. Se o investidor apresenta uma posição comprada, significa que ainda mantém um contrato futuro, adquirindo uma determinada data e um preço. Por exemplo, o investidor mantém um contrato futuro de ações com investimento em uma data futura.
Uma posição comprada ocorre também quando as quantidades de contratos futuros compradas em um determinado intervalo de tempo forem maiores que as vendidas. O investidor adquiriu 200 contratos futuros de boi gordo e vendeu 80. Nesse caso, ele apresenta uma posição comprada de 120. Isso só faz a diferença do que ele efetivamente ainda tem, tá? A posição vendida é o contrário. O investidor vendeu por certo preço um contrato futuro e manteve essa posição inalterada. Ou seja, ele não desistiu do contrato. Da mesma forma, em um determinado intervalo de tempo, vendeu mais contratos futuros do que comprou. Quando o investidor zera o seu saldo de contrato, compra e vende, ou vende e compra a mesma quantidade de contrato, quando ele fica no 0 a 0, diz que está em posição zerada. Tá? Posições em derivativos. Posições em derivativos é o saldo líquido mantido por um investidor em uma mesma data de vencimento. Se a quantidade de contrato vendido superar a quantidade de comprado, diz que o investidor se mantém em uma posição de vendedora, posição vendedora. Tá? Ao contrário, sua posição é compradora. Por exemplo, admita que o investidor tenha adquirido 50 contratos cambiais futuros para um investimento em junho. Eu vou colocar setembro, né? Porque a gente está em agosto. E vendido a mesma quantidade de contratos para agosto. Vamos dar o exemplo do livro mesmo. Junho e agosto, beleza. Esse investidor mantém, em verdade, duas posições. Uma posição compradora, né, para junho e outra posição de vendedora para agosto. Por outro lado, se o investidor tivesse adquirido 50 contratos cambiais para junho e vendido 30 para o mesmo vencimento, nesse caso, sua posição líquida comprada seria 20, seria a diferença só, né? Contratos em aberto são todos os contratos que permanecem em vigência, ou seja, ainda não atingiram sua data de vencimento ou foram liquidados através de uma operação oposta. Liquidação por operação oposta é quando há uma compra ou venda para zerar uma compra ou venda, uma compra ou venda de contrato futuro. A quantidade de contrato de venda em aberto é sempre igual à quantidade de compra em aberto. A quantidade de posição em aberto cresce sempre que há uma nova aquisição e uma nova renda. Beleza? Participantes do mercado futuro. Os investidores do mercado futuro são identificados essencialmente nos especuladores, nos edgers. Os edgers, ele quer proteger, né, o preço. O especulador é a gente, né, que não produz nada, mas a gente coloca um dinheirinho lá no mercado financeiro, compra meia dúzia de ação lá, achando que vai subir, né? Eu tenho algumas ações, inclusive. Os especuladores são todos os aplicadores, pessoas físicas e jurídicas, vocês, eu, qualquer pessoa, né, que buscam resultados financeiros nas operações a futuro. O que eu fiz, né? Eu comprei meia dúzia de ação lá e espero que daqui a 3 anos esteja valorizadíssimas as ações que eu comprei, por isso, tá? É a expectativa que fala mais alto aí. Eu comprei porque eu tenho uma expectativa de que elas vão aumentar para frente. Depois que acabar a pandemia, eu acredito que vai dar um boom no mercado de ação de serviço. Eu comprei algumas ações da Magalu e da Via Varejo, que é Americanas. Tipicamente, entram e saem do mercado de maneira bastante rápida, né? Às vezes compram e vendem o contrato no mesmo dia, não demonstrando interesse comercial pelo objeto de negociação. Ou seja, você não quer saber, na verdade, do bem, né, da ação, né? Você quer saber do preço. Você pagou 5, vendeu por 10, você ganhou 5 e está tudo certo, você sai da operação. Aí você entra e faz outro, você entra e faz outro. Você não quer saber do produto final, né? Você não quer saber do objeto de negociação, você só quer fazer dinheiro em cima disso. O nome disso é especulação, né? Sua intenção restringe-se à obtenção de lucro medido pela diferença entre o preço de compra e o preço de venda. A presença do especulador no mercado futuro, apesar de muitas vezes ser mal compreendida e criticada, é importante no sentido de atribuir liquidez às operações. Ao assumir o risco dos contratos futuros, o especulador colabora ainda mais com as operações de hedging, as quais visam proteger os investidores das variações adversas nas cotações de mercado. Os hedgers costumam em usuários de mercados futuros que, por meio de operações de compra e venda, procuram eliminar o risco da perda por determinação por variações adversas nos preços. Já expliquei para vocês o hedges, né, gente? Aqui tem de novo o hedges. Vamos lá. O hedge pode ser interpretado como um seguro contra o risco. Para realizar essa proteção, o agente econômico deverá assumir, no mercado de derivativos, uma posição inversa àquela que assume no mercado à vista. Por exemplo, o risco de queda de preço de uma safra agrícola no momento de sua comercialização, pode ser neutralizado caso o produto seja vendido no mercado futuro. Né? Você segura o preço. O produtor assume uma posição vendedora no mercado futuro. Se o preço agrícola cair, será protegido pela garantia do valor de venda do contrato futuro. Se você vendeu uma safra de vinho a mercado futuro para daqui a um mês, olha, se deu uma desvalorizada todas as safras de vinho do mundo e o preço da sua caiu, você se protegeu, porque você já fez um contrato e você vai vender naquele mesmo valor. Tá? O hedge
ao garantir o preço e neutralizar o risco de uma redução em seu valor, pode também eliminar oportunidades de ganhos extraordinários do agente econômico. Nossa, deu um boom, deu uma explosão as safras no mundo de vinho e você já fez um contrato futuro para vender sei lá, 20 mil reais, só que está valendo 30 mil reais. Só que você já fez um contrato, né? Você está perdendo, ao mesmo tempo que você se protege, você perde chance de ter oportunidade de ganho extraordinário rápido, né? Por exemplo, uma subida relevante no preço agrícola não seria aproveitada diante do fechamento do negócio a um preço garantido fixado previamente. Eu acabei de explicar para vocês, beleza? Preço no mercado futuro. Os preços no mercado futuro diferem daqueles praticados no mercado à vista. São geralmente superiores, pela presença de custo de carregar uma determinada posição física até a data do vencimento do contrato. Esses custos de carregamento, que é o carrying charge, incluem armazenamento do produto, commodity, aluguel de locais apropriados para conversão, transporte, seguro, custo financeiro do capital aplicado no estoque. Lembrando que o estoque é custo, né, gente? Ter mercadoria parada em estoque não é legal para ninguém. Você usa espaço, você usa logística por uma coisa que não foi vendida. Uma coisa que estraga também, né? Além dessas variáveis, também deverá ser incluída na formação de preço futuro o prêmio pela incerteza quanto ao comportamento dos preços do mercado, influenciamento de vendas por diversos fatores. É esperado que o preço a futuro e no mercado à vista sejam convergentes no vencimento do contrato. É esperado, assim, se o cara tem uma expectativa mais ou menos certa, é esperado que lá no preço futuro ele já está protegido, mas ele já sabia mais ou menos o que ia acontecer, né? Caso isso não ocorra, os preços futuros estarão mais caros ou mais baratos que os preços à vista, refletindo esse desequilíbrio, né? O investidor pode, por exemplo, vender sua posição futuro por um preço mais alto que o cotado no mercado à vista, realizando um ganho. Em razão da arbitragem a preços futuros, tendem a convergir a preços concorrentes. Discrepâncias entre os dois mercados ocorrem geralmente por períodos curtos, né? Ele volta a se equilibrar facilmente, tá bom? Preços à vista e preço a futuro. Preço no mercado à vista deve refletir de forma livre e competitiva a interação dos investidores na oferta e procura de ativos no mercado. Na formação justa a preços à vista, ainda é esperado que nenhum participante, de forma isolada ou em grupo, detenha poder de influir sobre o preço de mercado, capaz de impor um comportamento de alta ou de baixa nas cotações de ativos negociados. É aquele negócio de informação privilegiada, de não interferir no preço, né? O preço tem que estar livre de acordo com a oferta e demanda, tá? Os especuladores e arbitradores são participantes importantes no mercado de derivativos, principalmente ao se considerar a sua disposição em assumir os riscos dos agentes econômicos do mercado à vista, em troca de lucros. Esses agentes costumam atuar em mercados diferentes, ou operando com descasamento de prazos dos vencimentos, compram à vista e vendem a prazo, por exemplo, ou ainda negociando um mesmo ativo com preços de exercícios desiguais. Beleza, galera? Eu tô indo meio rápido, assim, mas é tudo conceito, assim, do que é o que, né? Não tem muito segredo, tá? Ajuste nas posições a futuro. Entende-se que o investidor abre posição no mercado futuro quando transmite uma sociedade corretora de valores uma ordem de compra ou de venda de seus contratos. O fechamento da posição do investidor ocorre por meio de uma operação inversa à original. Por exemplo, se o investidor abriu uma posição vendendo 100 contratos futuros de ações com vencimento em determinada data, ele fecha sua posição ao adquirir 100 contratos futuros da ação com o mesmo vencimento. A posição pode ser fechada até o último dia da negociação. Muitas vezes o investidor abre e fecha sua posição no mercado futuro no mesmo pregão, operação denominada day trade. Tá? Ele entra lá, compra, vende no mesmo dia, ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro. Abriu uma posição no mercado futuro, conforme explicado no item anterior, o investidor deve depositar uma margem de garantia visando cobrir eventuais perdas em sua posição. Margem de garantia são recursos que os investidores devem depositar como garantia de suas operações, conforme valores requeridos pela Bolsa de Valores para cada contrato. Esses valores são destinados a cobrir eventual inadimplência do investidor e da sociedade corretora, e são liberados do depositante quando o encerramento da posição. A conta da margem de garantia deve ser criada para tanto posições vendidas como compradoras, né? É o caso de você faz um contrato futuro com o cara, só que o cara pode desistir lá na frente, né? Tudo bem, ele pode desistir, mas ele vai pagar uma taxinha aí pela desistência dele. É mais ou menos isso. Você segura o preço e se o cara se recusar a vender ou se você se recusar a comprar na data que foi estipulada, aquele que quis manter o contrato firmado vai ganhar uma multinha, tá? Mercado futuro de ação.
O mercado de ações, ele é bem famoso, né? O futuro de ações é famoso e o futuro de ações talvez seja também. Engloba as operações de compra e venda de ações listadas na Bovespa a um preço previamente estabelecido entre as partes e prevendo a sua liquidação em data futura, conforme determinado pela Bolsa. O preço futuro de uma ação é normalmente equivalente ao preço à vista, acrescido, no entanto, dos juros previstos entre o momento da negociação futura das ações e a respectiva data de sua liquidação. É a mesma história que eu falei para vocês. Você compra hoje na expectativa que daqui a 2 meses esteja mais valorizado, por exemplo, né? O mercado futuro permite a negociação com ações sem a necessidade de desembolsos financeiros mais significativos, como é requerido pelo mercado à vista. A única exigência financeira imediata das operações a futuro é o depósito da margem de garantia, que é aquilo que você tem que depositar caso você volte atrás, né? Conforme sugerido pela Bolsa. Com isso, o investidor pode manter em caixa, visando outras aplicações, a diferença do que despenderia se adquirisse ações no mercado à vista e o montante desembolsado para cobrir as garantias exigidas do mercado futuro de ação. Por exemplo, o cara não precisa se descapitalizar comprando um monte de ação à vista. Ele pode fazer alguns contratos futuros que ele não precisa abrir mão daquele dinheiro naquele momento, né? Ele vai pagar só na data do vencimento. Ali ele vai pagar só a margem de garantia, né? Ao usar o mercado futuro para adquirir ações, o investidor pode eliminar o custo de empréstimo das ações. Nessa operação, o aplicador do mercado futuro utiliza uma posição vendedora a descoberto de outro investidor para financiar sua posição de compra. Beleza? Mercado futuro de índice de ações. Deixa eu ver se falta muito. Não. Mercado futuro de índice de ações. Os índices de ações são indicadores do comportamento das cotações destes papéis no mercado, expresso por meio de uma carteira de ações. O índice é apurado pela média ponderada dos preços das ações constantes na carteira. Os contratos futuros de índices são negociados em pontos do índice, não existindo no mercado físico. Tá? Você compra um índice, né, gente? Na data do vencimento do contrato futuro, ocorre somente sua liquidação financeira apurada pela diferença de cotação. Cada ponto do índice é representado por um valor monetário, conforme estabelecido pela Bolsa. Da mesma forma que os demais contratos futuros, ao abrir sua posição de investidor, deve depositar uma margem de garantia, como outros, né, de acordo com o valor fixado pela Bovespa. As posições em aberto são também ajustadas todos os dias, ao final de cada pregão. Tá bom? Principais características do contrato futuro da Ibovespa. Objeto de negociação é o que tem no contrato, né? Índices de ação da Bolsa de Valores da Bolsa de São Paulo, né? Cotação, o ponto de Ibovespa. Data do vencimento, toda quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares do ano. Tamanho do contrato, contrato negociado em pontos da Ibovespa. O valor monetário total do contrato é calculado pela multiplicação da cotação em pontos por um valor monetário definido pela Bolsa. Liquidação é exclusivamente financeira, por meio de operações inversas à posição original, na data do vencimento do contrato, pela Ibovespa, conforme divulgado pela Bolsa. Ajuste diário. As posições em aberto são ajustadas em cada final de pregão, de acordo com o valor de ajuste definido para o dia pela Bolsa. Beleza? Essas são algumas características do contrato futuro da Ibovespa, tá? Vou falar só do Edge mais um pouquinho aqui e depois a gente acabou a aula, tá? Os Edgers procurarão proteção no mercado financeiro contra as oscilações inesperadas nos preços de mercados ativos. Uma forma possível bastante conhecida de se proteger contra a desvalorização da moeda nacional é atuar de forma inversa, adquirindo título indexado à variação cambial. Se um agente tem uma dívida em dólar, por exemplo, ao aplicar um título indexado à mesma moeda, efetua uma proteção contra uma eventual alta da moeda. Se a moeda desvalorizar, ele pode se proteger, né? Um contrato futuro no índice de bolsa de valores também pode ser usado para hedge. Um investidor de ações deseja proteger o risco da queda da bolsa, né? Pode abrir uma posição vendendo contratos futuros de índice de ação. Como essa posição inversa, o agente procura compensar uma possível perda com a desvalorização das ações com ganho financeiro oferindo no hedge, né? Ele vai se proteger, ele vai tentar se antecipar e se proteger ali vendendo aquele contrato futuro. Da mesma forma, os investidores também podem proteger das oscilações na taxa de juros da economia, realizando operações inversas no mercado futuro. Por exemplo, as empresas com dívidas atreladas ao CDI, que é pós-fixada, e investidores com ativos pré-fixados apresentam risco de perdas diante de uma elevação da taxa de juros, tá? Variações positivas nos juros determinam maiores encargos aos devedores e menores rendimentos aos investidores.
Para terem proteção contra eventuais perdas, os agentes podem abrir posição no mercado futuro, vendendo contratos de futuro, tá? Então, o hedge basicamente é só para o vendedor se proteger, para o valor não cair muito lá na frente, e para o comprador se proteger, para o valor não subir muito lá na frente, tá? Ele consegue firmar um contrato hoje, a um preço hoje, para ser pago daqui a um mês, por exemplo, tá bom? Gente, estudar o capítulo inteiro, esse é o capítulo 17. Não esqueçam de avançar nos trabalhos, isso eu já falei na aula passada para vocês. Pode mandar mensagem para mim, tirando alguma dúvida, falando de alguma ideia que você teve, tá? O trabalho não é rápido, de um dia para o outro você não vai fazer, eu não vou aceitar plágio, então quem tiver feito alguma citação sem ter citado a fonte é plágio, vai tirar zero no trabalho, vai dar um trabalho danado, vai ter que ir para a NAF, ou vai reprovar, enfim. Então, por favor, gente, faça um trabalho bonitinho, tá? É como se fosse um pontapé inicial para o trabalho de TCC de vocês, tá? Falar um pouquinho sobre NAP2, substitutivo e NAF. NAP2 é a entrega do trabalho, como vocês sabem, tá? O fichamento é para ser entregue no dia da NAF, no dia da NAP2, desculpa. O fichamento é para ser entregue no dia da NAP2. O que o fichamento vai fazer? Ah, professor, eu fiquei com uma média de 5,8. Se você fez o fichamento e me mandou no dia da NAP2, eu vou arredondar sua nota para 6 para você não ir para a NAF, tá? Esse é o combinado dos fichamentos. Por isso que o fichamento não é obrigatório, tá? Mas não adianta chorar nada comigo se você ficar com 5,9 e você não fez o fichamento, você vai para a NAF de qualquer jeito. Beleza? Substitutiva. Após a NAP2, eu vou fazer uma enquete para ver quem vai fazer a prova substitutiva. Só poderão fazer quem responder sim na enquete. Prova escrita do conteúdo todo. Ah, professor, eu quero fazer a substitutiva. Então tá, eu vou fazer assim, eu vou aplicar a prova de vocês, olhem no plano de ensino, o dia da prova de vocês já está chegando. O dia da prova de vocês é o quê? É prova? Não, é a entrega do trabalho. É a data limite para vocês me mandarem o trabalho de vocês pronto, tá bom? Vou corrigir esse trabalho o mais rápido possível, porque eu tenho que lançar as notas. Vou lançar as notas de vocês e já vou lançar uma enquete para ver quem vai fazer a substitutiva. E que está no dia, o dia da substitutiva também já está lançado lá no plano de ensino de vocês. Ah, então chegou no dia da substitutiva. Ah, eu vou fazer. Eu só vou deixar fazer a substitutiva quem colocar sim na enquete. Quem não responder a enquete, ou quem colocar não, eu não vou deixar fazer a prova substitutiva. Só vai fazer quem responder que sim, tá bom? E quem responder sim e não fazer, eu vou dar umas porradas depois, tá? Não pode. É só para quem de fato vai fazer. Beleza? E outra, é prova escrita do conteúdo todo, igual a NAP1. Vai ser uma prova imensa, cheia de conteúdo, com o conteúdo todo, até o de hoje, né? Até ED. A gente acabou falando de ED. Vai ser o conteúdo desde a primeira aula até ED. Então, assim, tentem fugir da substitutiva, tá? NAF, quem for para a NAF, prova escrita do conteúdo todo, no mesmo esquema da substitutiva, tá? Vou dar uma prova, tá? O dia tá lá no plano de ensino de vocês, eu vou aplicar uma prova para vocês, e vocês vão responder até a hora tal, me entregar por e-mail, provinha individual, à mão, tá bom? Gente, qualquer dúvida, falem comigo, manda mensagem, essa é a última aula desse conteúdo, tá? Agradeço pela atenção, até a próxima aula. Próxima aula não, né? Agradeço pela atenção e até a nossa próxima conversa, né? Que a gente vai conversar antes da data da entrega do trabalho. Mas espero que esteja tudo bem aí, que vocês estejam avançando com os trabalhos. Tudo bem? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Foi um prazer dar essa disciplina para vocês. A gente fala mais para frente, tá bom? Eu só vou parar minha apresentação aqui e vou interromper a gravação, que a aula... Acabamos a nossa última aula, tudo bem? Abraço, pessoal. Fiquem bem aí, tá?